Paz e graça, amados irmãos. Antes de mais nada, queria agradecer a Deus por estar na sua presença e na vossa presença. Senhor, é para obrigado por estar na tua presença, na presença dos teus filhos e meus irmãos. Perdoa-nos também as nossas fraquezas e iniquidades e ajuda-nos a ser mais de ti, a viver mais para ti. Pai, perdoa as nossas fraquezas e iniquidades, continua a ser connosco e a aperfeiçoar o teu santo poder em nós, nas nossas fraquezas. É tudo o que eu te peço e agradeço, Jesus. Em teu nome, que este trabalho seja feito para a tua glória e não para a glória dos homens. É o que eu te peço e agradeço. Em teu nome, Jesus, que vives e reinas para sempre. Amém e amém. Amados, nós muitas vezes, eu não sei como eu costumo dizer, isto que lá já é um hábito nosso, mas nós muitas vezes parece que nem conseguimos perder esse hábito de, como é que eu hei de explicar isto? De julgar, não é julgar, neste caso já é condenar as pessoas. Por vezes há um erro ou outro, uma fase menos boa da pessoa, e nós muitas vezes, quem... Sai. Peço desculpa, é que as minhas cadelas decidiram vir assistir e então meti-as lá fora. Mas como eu estava a dizer, que nós muitas vezes temos essa mania de como é que eu ia te explicar? De dizer, olha, tu estás a fazer isto ou estás a fazer aquilo, estás a bater no peito e a fazer isto, a fazer aquilo e a falar de Deus. Não és digno disto, não és digno daquilo. Para mim tudo, na minha opinião, nós não somos dignos de julgar ninguém. Tal como Jesus disse. Não julguem para não serem julgados. Segundo, nós nem deveríamos tampouco apontar o dedo, seja a quem for. Porque nós também temos erros. E é assim, eu passei uma fase menos boa, já me desculpei, há quem me tenha bloqueado, há quem me tenha isto, pronto. Mas eu já falei nesta passagem, mas volto a falar às vezes que for preciso. Porque eu acho que o Senhor muitas vezes diz isto para nós. E nós muitas vezes dizemos até às pessoas que estão à frente, à frente da obra de Deus. Falar nisto, peço desculpa. Tudo o que eu tiver a dizer que não esteja de acordo com a palavra ou com o assunto, em nome de Jesus me digam. E depois, tudo o que eu tiver, em vossas orações, se lembrem do povo de Israel e de Jerusalém, e de todo o homem e de toda a mulher que esteja à frente da obra de Deus, inclusivamente mim. Sou só uma ovelha, mas infelizmente também fraquejo. Voltando ao assunto, peço desculpa agora que me lembrei, e muitas vezes nós apontamos o dedo à pessoa. Então tu fazes isto, fazes aquilo e tu falas da palavra de Deus. Amados, se formos a ver, não temos comparação, é verdade. Mas Jesus também disse quando lavou os pés aos discípulos e quando se assentou à mesa com eles. Vocês dizem que eu sou Senhor e Mestre e dizem muito bem, mas eu agora vim para dar o exemplo. Ou seja, isto faz a conclusão daquilo que Paulo disse, não sei onde, acho que foi em Efésios, que disse, ou em Romanos, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Aqui está a conclusão de que Paulo disse, quando Jesus disse, sede meus imitadores, quando Jesus disse, eu vim para dar o exemplo. Mas não temos comparação, ele era o Filho de Deus. Além de ser o Filho de Deus, ele não tinha pecado, ele não tinha nada.
de mal. Por contrário, ele levou a nossa maldade, a minha maldade, a tua maldade, os meus defeitos, os teus defeitos, e nós, muitas vezes, fazemos aquilo que ele não faz. Ele não te aponta o dedo, nem me aponta a mim. Mas nós apontamos o dedo a muita gente. Mas tu fazes isto e fazes aquilo. Isto é um exemplo. Eu vi-te ali na taberna e não sei o quê, que não é lugar para crentes. Não. Mas eu vi-te ali, não sei o quê, e estás aqui a falar da palavra? Então, mas que é isto? Amados, Jesus fazia isso? Não. Jesus veio humilde. O que é que ele disse? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu cargo, porque é leve. Tomai sobre vós o meu jugo, porque é suave. Eu vou ler uma passagem, que eu já não falo dela há muito tempo, e que falei dela no início, e isto não é ser repetitivo. Mas diz que há muitas vezes, muita gente diz que nós que falamos da palavra e isso tudo, que dizem que pelos nossos erros que nós não ouvimos a palavra de Deus. E será que quem nos repreende, será, não estou a falar que quem nos repreende neste caso, falar das pessoas e de Deus, não, porque Deus não tem nada a ver com as pessoas que nos repreendem. Estou a dizer, será que as pessoas que nos repreendem, né? Será que elas também ouvem a palavra de Deus? Ou será que ouvem a Deus? Pois é. É isto que eu me quero referir. Não me quero referir à parte de Deus, não. Porque se nós muitas vezes, homens e mulheres, claro, que infelizmente estamos à frente da obra, erramos. Há quem assuma e quem não assuma, mas isso pronto. Mas aqueles que assumem e que são apontados, será que aqueles que apontam, será que também pensam, eu erro também? Eu errei, ou eu erro todos os dias, a cada hora, a cada minuto. Será que também pensam nisso? Ou será que também ouvem a Deus? Eu acho que não. Porque em duas passagens, todas elas da palavra, o Senhor nos chama a atenção. Mas, especialmente em duas. Primeiro, quando falou com Pedro, quando Pedro disse, mestre, meu irmão, quantas vezes eu terei que perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? O que é que Jesus disse? Que até contou uma parábola. 70 vezes 7. Ou seja, o 70 vezes 7, para mim, na minha opinião, quer dizer que o teu irmão, ou eu, ou seja quem for, está sempre, infelizmente, a pecar. Às vezes por ignorância, outras vezes, infelizmente, porque deixa-se cair. E tu, o que é que fazes? Apontas. Mas não dás ouvidos àquilo que o Senhor te está a dizer na palavra dele. 70 vezes 7. Faz lá as contas. Quantas vezes tu deves perdoar? E agora pensa. Se Jesus ensinou isso, é as vezes que ele nos perdoa por dia. Daí a palavra também dizer que, como é que é? A misericórdia e o perdão do Senhor renasce a cada manhã. Pensa nisso. E agora a outra passagem que o Senhor, se calhar, muitas vezes está para te dizer a ti e a mim. E nós muitas vezes não ouvimos. Se calhar é que eu vou dizer, mas eu já conheço, já ouvi. Pois já ouviste. Mas será que dás ouvidos a ela? Será que também ouves? Se calhar naquele tempo também mandavas pedras. Ou não? Vamos ver. Que é em João
em João 8. A mulher adulta. Vamos ver. Esta passagem é de meditar. Os outros todos lá podiam atirar pedras, se quisessem. Mas não mandaram. Porque reconheceram que tinham pecado. Vamos ver. A mulher adulta. João 8. Do versículo 1 ao versículo 11. E diz assim a palavra de Deus. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E pela manhã cedo voltou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe, Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, indicando, escrevia, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, lhe perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E, endireitando-se, Jesus, não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Mas é interessante aqui ver que eles a condenaram, os fariseus e escribas a condenaram, segundo a lei que eles tinham, as leis que Moisés tinha deixado. Olha, mestre, está aqui, ela foi apanhada, Moisés disse para nós apedrejarmos tais mulheres até a morte. Jesus, sabendo que era para ser tentado, então disse, foi para o pé dela, creio eu, nesta situação Jesus deve ter se dirigido a ela, ou endireitou-se, pronto, não sei como a palavra diz, e disse, muito bem, qualquer um de vocês que não tenha pecado, que seja o primeiro a mandar a primeira pedra contra ela. Depois voltou ao que estava a fazer e a escrever com o dedo. A própria palavra diz, no versículo 9, quando ouviram isso, saíram a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficaram só Jesus, que estava no meio, e endireitando-se Jesus, não vendo mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Jesus perguntou aquilo, sabia que ninguém a tinha condenado, né? Mas Jesus perguntou naquela
para que ela visse a misericórdia de Jesus, para que visse o exemplo de Jesus. E ela então respondeu. Ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Nós muitas vezes temos feito isto? Não. Perdão, nós muitas vezes, se chegamos ao pé das pessoas e tentamos a chamar à razão, ou se tentamos dizer, olha, epá, eu agi mal contigo, eu tive mal contigo, me desculpa. O que é que nos acontece? Se calhar acontece como aconteceu com o Estevão. Nos apedrejam até à morte. Se calhar até, se as pessoas estivessem ao pé umas das outras, eu creio que até, sei lá, amados. E quantas vezes Jesus não nos esteve a dizer isto? Olha, foi isso que eu fiz à mulher adúltera? Foi isso que eu disse a Pedro? Isto fica para meditação. Jesus disse, quando acabou de lavar os pés, no mesmo livro, no mesmo evangelho, quando acabou de lavar os pés, sentou-se à mesa e disse-lhes: vocês me chamam Senhor e Mestre. Fazem-no bem, porque eu o sou. E agora vedes tudo o que eu tenho feito. E faço isto para que façam uns aos outros. Eu vim para dar o exemplo. E aliás, a tua vida antes de tu aceitares, quando tu aceitaste, quando tu tiveste um encontro real com Jesus, Jesus levou sobre si os teus erros, o teu mal. E tu, sabes como é que tu lhe agradeces? O que está descrito aqui na mulher, como naquilo dos 70 vezes 7, é o contrário que tu fazes. E ele veio para dar o exemplo. Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Quantos de nós não temos sido imitadores de Jesus? Poucos. Isto para mim também serve. Mas quantas vezes nós temos dito: sim, a gente faz isso. No entanto, não faz. Parece aquela parábola dos filhos, do filho insensato e do filho do filho prudente e do filho imprudente, que diz: sim, pai. Não, o pai chega só ao pé dele: olha, filho, vai trabalhar para a minha vinha. Eu não vou. Não quero ir. Mas depois vai mais à frente e encontra o filho, acho que é o mais velho, lá a jogar e não sei o quê. Olha, filho, vai trabalhar para a minha vinha. Sim, pai, eu vou. Vou já. Depois, o pai vai-se embora. Chega a uma altura que o filho que se indignou e disse: não, eu não vou. Epá, peraí. Não, vou trabalhar para lá, porque vou também fazer. Não está lá escrito, isto é um exemplo. Mas vou ajudar o meu pai. O meu pai também precisa. Já me ajudou muito. Vou trabalhar para ele. Enquanto o outro que disse: sim, pai, eu vou-te ajudar, eu vou trabalhar para lá. Esse. Estar a trabalhar para lá? Não. Deixa lá. Não me apetece. Vou estar antes aqui a jogar e a divertir-me com os meus amigos. Hoje em dia, é o que dá a entender. Com estas coisas que dão um exemplo e não dão, querem fazer uma coisa e querem fazer outra, é o que me está a fazer entender. São esses
dois exemplos que eu hoje vejo. Uns ficam indignados e não sei o quê, mas passado um tempo, sim, irmão, desculpa, eu oro por ti, eu ajudo-te. No que precisares, podes contar comigo. Agora os outros que nós podemos contar com eles, dizemos que eles dizem, pode contar comigo e não sei o quê. Se calhar é melhor não. Estar a sair daqui, ou estar a fazer isto por ele, não sei o quê. Ele que faça. Então ele tem lá a Bíblia, tem lá isto, tem lá aquilo, ele que faça. É os exemplos que eu vejo hoje. Não estou a falar de dar isto ou dar aquilo, não. Só falo esta parábola em termos de esta passagem que eu li e no perdão de que Jesus falou a Pedro de perdoar 70 vezes 7. Eu perdoo. Quando a gente pensa que estamos perdoados, quando pensamos que ninguém nos apedreja, primeiro são capazes de eu vou-te apedrejar ou isto ou aquilo, mas depois não, também tenho pecado, estás perdoado. Mas os outros, eu não vou apedrejar, coitado, então ele é boa pessoa e tudo, mas por trás, pumba, tu isto, tu não prestas, ou isto. E é o que acontece. Não sejas assim. Tem uma palavra só. Ou ajudas e perdoas e não acusas, ou então, se condenares, ou isto ou aquilo, que está mal, só Deus pode o fazer, mas tu sabes. Continuas com ou tens uma atitude ou tens outra. Fica a tua consciência. Que Deus te abençoe, hoje e sempre. E bom fim de semana, se não falarmos, mas eu vou fazer. E peço desculpa de não poder fazer assim mais, não ter feito vídeos mais constantemente, porque tive aqui um susto, como eu já disse, e se calhar vamos lá ver se ainda não vou ter outro, mas eu creio que, como já repreendi, em nome de Jesus, o maligno já foi. E confio no meu Senhor. E mesmo que seja fraco e falho, mesmo que muitos me acusem, eu sei que Ele não me acusa. O diabo sim acusa, mas sei que o Senhor Jesus não me acusa. Está pronto para me ajudar. Pode-me repreender e castigar, porque Ele me ama. Como na própria palavra lá em Apocalipse diz, Ele disse a João, nas visões, eu repreendo e castigo a quem amo. Se Ele não me repreendesse e não me castigasse, isso já era de eu ficar preocupado. Mas ainda bem que Ele o faz. Porque com isso eu sei que Ele me ama. E se Ele te faz a ti, não fiques a murmurar. Pelo contrário, fica antes contente. Porque sabes que Ele te ama. Que Deus te abençoe. Hoje e sempre.